Dando continuidade, vimos aqui dois exemplos. Agora vamos criar uma função e utilizá-la. Vou chamar aqui, imagine que você fosse chamado a criar uma função para calcular a área de um círculo, por exemplo. É um algoritmo bastante trabalhado aí na disciplina de lógica, né? Vamos chamar aqui a área círculo.php. Vou salvar esse arquivo. Tá? E aí vamos construir uma função para calcular uma área de um círculo, ok? Bom, então eu vou começar aqui criando as minhas tags HTML, ok? HTML, abri e fechei minhas tags, e aí eu vou para o meu head, /rede, ok? Então, dentro do cabeçalho eu vou definir a minha função, ok? Para isso eu preciso iniciar um tag PHP, vou iniciar, vou fechar a tag PHP. Vou usar a palavra reservada function. Vou chamar aqui de área círculo para o nome aqui que eu vou utilizar para minha função. E vou usar como parâmetro aqui uma variável que eu chamei de raio. Vou abrir e fechar o meu bloco. O que essa função área do círculo vai retornar? Então, para quem lembra aí lá da matemática, eu vou usar a minha função return. Ela deve pegar o raio ao quadrado e multiplicar pelo valor de π. Então, como eu já tenho uma variável, meu parâmetro raio, vou pegar esse parâmetro raio e multiplicar ele por ele mesmo. Então, raio ao quadrado. Também vou multiplicá-lo pelo valor de π. Observe que π é uma função interna do PHP. Ou seja, então, observe que eu estou dizendo uma função dentro do meu parâmetro return da função área círculo. Ok? Então, aqui ele vai buscar o valor de π, que é 3,14 alguma coisa. Então, observe que ele vai retornar esse valor de 3,14 e multiplicar pelo raio e pelo raio novamente. Então, vou dar aqui um ponto e vírgula, ok? Então, aqui eu criei a minha função, bem simples. Meu parâmetro é raio, e o que eu vou retornar a ele vezes ele mesmo, vezes o valor de π. Bom, criada a minha função dentro de tags PHPs, dentro do cabeçalho do meu HTML, eu vou para a minha tag body, /body, então abri e fechei a tag, e aí eu vou criar a minha tag PHP. E aqui dentro eu vou usar a função. Okay. Para usar a função, vou criar uma variável x, vou atribuir um valor aqui 20 para ela. Olha o ponto e vírgula, importante. Em seguida, vou criar uma variável aqui resultado, qual vai armazenar o valor calculado para o resultado da área de um círculo, que será feito utilizando a função círculo que foi declarada lá no meu cabeçalho. Tá? Então, o result vai ser a área círculo. Observe que quando eu começo a digitar, ele já aparece a área círculo, porque existe essa função declarada. Acabei de fazer. Eu vou dar um enter e vou dizer qual o parâmetro que eu quero passar. No meu caso aqui, eu vou passar
a variável sx, ou seja, o 20. Ok, como a gente discutiu anteriormente, eu poderia colocar aqui, em vez de $x, né, o valor simplesmente 20. Ele iria enviar esse valor de 20 lá para a função área círculo como parâmetro e pegaria esse valor, multiplicaria por ele novamente e multiplicaria pelo valor de π. Bom, então aqui está calculado, então eu já tenho um valor armazenado na variável resultado. Simplesmente eu vou usar aqui o comando E para exibir esse resultado. Então vou chamar aqui assim de mensagem a área do círculo de raio. Vou colocar o valor igual tem um raio é igual a variável que tem um resultado que foi calculado através da função área círculo. Ok? Ponto vírgula. Aqui eu atribuí um valor, passei esse valor como parâmetro para a função área círculo, ele vai fazer o cálculo e vai retornar, né, esse cálculo e vai mostrar o resultado. Okay? Então aqui eu iniciei a minha tag PHP, finalizei, ok? Finalizei a tag body e finalizei a tag HTML. Ok? Então iremos testá-la agora. Vamos salvar. Semana 3, área círculo.php. Opa, deu um erro aqui de eco na linha 13. Vamos ver lá o que ficou faltando. Então, voltando aqui, observem que ficou faltando um ponto e vírgula aqui na linha anterior. Então por isso que ele deu aí esse. Vamos voltando para lá. Então vamos executar novamente. Então observe que a função funciona perfeitamente. Observem que ele pegou o valor de 20, multiplicou por 20 vezes o valor de 3,14 alguma coisa. Ok? Se a gente mudar aqui, por exemplo, colocar o valor de 1 e salvar, ver que a gente vai ter um valor aí que é 1 vezes ele mesmo vezes 3,14 alguma coisa. Observe que a área do círculo de raio 1 vai dar exatamente esse valor. Você vê que está correto o cálculo. Tranquilo, pessoal? Então veja que é bastante simples, tá? Então como a gente discutiu anteriormente, é só ter o cuidado, né, quando criar a função, colocar aqui no cabeçalho. A gente vai já ver outra possibilidade de fazer diferente disso, mas quando você for utilizar poucas funções, você pode estar fazendo dessa forma. E toda vez que você for utilizar a função, você utiliza aqui dentro das tags body do teu HTML. Ok? Bom, pessoal, no exemplo do nosso material, vou retornar aqui para ele, para que a gente possa falar um pouco sobre a função include, né, que é a função que a gente discutiu anteriormente, né, que cria blocos reutilizáveis, do qual modulariza bastante quando vocês estiverem trabalhando em desenvolvimento de aplicações maiores. A gente vai fazer isso exatamente nesse exemplo aí da apostila de vocês e que também está nos slides. Então imagine o seguinte, imagine que você tenha essas três funções que estão declaradas aí no cabeçalho desse exemplo, desse HTML, dessa página. A gente queira retirar por uma questão de organização e colocar todas essas funções em um arquivo à parte, tá? Que, vamos dizer assim, ficará armazenado. E todas as vezes que o meu programa principal, vamos dizer assim, precisar utilizar uma dessas funções, a gente vai utilizar a função interna da linguagem, include, para chamar essa parte dessa string, desse texto, né? No caso, vão ser essas funções. Então, para fazer isso, vamos criar um arquivo novo, vamos salvá-lo. Uma boa prática, né, do desenvolvimento em PHP, quando você usar a função include, é que você possa estar, vamos dizer assim, colocando, renomeando os arquivos que estão modularizados no teu código, né? Por exemplo, aqui a gente vai criar um arquivo que vai conter as funções necessárias da minha aplicação. Você
possa criar o nome desse arquivo com as iniciais INC, para dizer que ele vai ser um arquivo que vai ser utilizado pela função include, tá? E nas minhas outras páginas da aplicação. Então eu chamei aqui de arquivo function.inc.php. Então nesse arquivo, observem, eu vou copiar, utilizar aqui o velho copiar e colar, vou tirar, recortar aqui a parte desse trecho do meu código, Ctrl X, e vou colocar, tá, ele nesse arquivo que eu chamei aqui de function.inc.php. Então o que ocorre nesse caso? Ocorre que, por exemplo, se você está desenvolvendo uma aplicação muito grande, você tem muitas funções, você pode colocar todas essas funções que podem ser utilizadas na tua aplicação em um arquivo, em separado. Todas as vezes que você precisar usar essas funções, você utiliza lá, né, nas páginas que você precisar na tua aplicação dessas funções, através, né, da chamada da função include, que é uma função interna da linguagem. PHP para usarmos a função include. E aqui iremos colocar o nome do nosso arquivo. inc.php. Vamos salvar o arquivo. Observe que as funções não estão declaradas mais dentro do cabeçalho, mas por estarmos usando a função include e referenciando esse arquivo function.inc.php, o qual contém as funções, o meu código vai continuar funcionando perfeitamente da mesma forma. Vamos fazer um teste. Então o nome do meu arquivo é exemplo função.php. Ok? Vejam que continua funcionando perfeitamente aquele exemplo já testado. Notem que agora, né, as minhas funções não estão declaradas dentro do meu arquivo HTML, e sim em um arquivo em separado. Tá? Então observem que desta forma eu posso fazer uma modularização do meu sistema, o qual eu posso separar, colocar as funções em um arquivo, ou por exemplo colocar partes de um trecho da minha página, ou cabeçalho, ou rodapé, ou menus em arquivos, e referenciá-los através dessa função include, que vai, a partir desse ponto, incluir todo o código que está escrito no arquivo, na referência direta a esse arquivo, essa string que contém todos os dados. Então é isso, pessoal. Eu espero que tenha ficado entendido a importância da criação de funções em PHP.